Vamos começar com o nosso passeio pelo bairro do Bebedouro, que surgiu da confluência de dois riachos, onde os viajantes que iam para o interior do estado ou até a cidade de Maceió paravam para tomar água e dar de beber aos animais. Esse lugar ficou conhecido como Ponte do Bebedouro. Com um grande número de viajantes parando no local, foram surgindo comerciantes e casas, dando início a um povoado. A primeira capela de Bebedouro foi construída em 1816, num sítio, e em 1836 é construída uma ponte sobre o canal de Bebedouro, facilitando assim o deslocamento entre a capital e o interior do estado. Bebedouro foi crescendo, e já em 1870 possuía uma população estimada em 750 habitantes, e o povoado se desenvolvendo. Em 1872 já tinham bondes chegando em Bebedouro de Maceió. Foi também em 1872 que a Capela Nossa Senhora da Conceição foi construída com traços barrocos, como pode-se ver no frontão da principal fachada. Foi essa capela que se tornou a primeira sede da paróquia de Bebedouro. Uma linha ligando Jaraguá e União dos Palmares, passando por Bebedouro e Fernão Velho, foi instalada em 1874, onde a companhia de trens Great Western constrói a estação de Bebedouro em 1884 em estilo colonial. Atualmente, a estação faz parte do VLT da cidade de Maceió. O Asilo das Órfãs Nossa Senhora do Bom Conselho é construído em 1877 com características predominantemente neoclássicas para suprir a necessidade de ensino da região, como também para cuidar das meninas cujos pais foram mortos na Guerra do Paraguai e também as crianças desassistidas, e posteriormente, após reformas, foi transformado em um edifício eclético. Em 1880, Comendador Jacinto Nunes se muda para Bebedouro e ergue o Solar Nunes, com um estilo colonial no centro de Bebedouro. A partir desse ponto, Bebedouro passa a se tornar uma região de veraneio das classes mais abastadas devido à sua proximidade com a lagoa e seu clima agradável, e com isso surgem casarões importantes como as Gêmeas do Bebedouro, bangalô em estilo neocolonial construído para duas irmãs gêmeas morarem logo após o casamento, segundo a história contada pela escritora Nara Núbia Melo de Sá. Também no bairro existem outros casarões, estes catalogados como unidades especiais de preservação, que são a atual sede do IMA, Vila Amália e o antigo Palacete Francisco Leão, com sua arquitetura eclética com detalhes em arte nouveau, que durante os últimos anos funcionou como clínica psiquiátrica, mas que hoje se encontra abandonada. Alguns anos depois, a primeira capela de Bebedouro é demolida, e ao lado do Solar Nunes é construída a Igreja Santo Antônio de Pádua, em 1913, com arquitetura eclética e traços barroco. É ela que se torna a matriz de Bebedouro. E com muitas famílias importantes morando na região, Bebedouro passou a ser servido de bondes elétricos e água encanada. Antes mesmo do bairro ter energia elétrica, todas essas melhorias em infraestrutura foram levadas pelo benfeitor Major Bonifácio Sobrinho, que todos os anos fazia uma festa de Natal na Praça da Matriz de Bebedouro. Com o passar dos anos, a população mais pobre foi migrando para Bebedouro, e as famílias mais abastadas do bairro foram migrando para o bairro do Farol. Com isso, os investimentos em infraestrutura que se via outrora na região foram sendo deixados de lado. Hoje, Bebedouro mantém sua configuração original, de casa simples e bairro altamente residencial. Vamos continuar com o nosso passeio pelo Trapiche da Barra, já que no final do século XVIII contava com um pequeno povoado e uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Guia, construído por portugueses que, segundo histórias, foram guiados em segurança pela Santa à terra firme. Lá existia um pequeno porto com trapiche que deu nome ao bairro, e a Praça Pingo d'Água, que se encontra na lista de unidades especiais de preservação. Com o passar dos anos, o Trapiche se tornou um bairro que era composto por casas de palha ou taipa, onde tinha uma vida calma próxima à lagoa.
E com a população crescente e importância de seu porto, foram instaladas linhas férreas de bonde movido a tração animal, que ajudavam no escoamento de mercadorias vindas do interior de Alagoas para o bairro do Jaraguá. No início do século XX, Firmino Vasconcelos, intendente da capital, propõe normas para edificações, traçando uma grande avenida que saía do centro para o Trapiche, avenida esta que hoje é a Avenida Siqueira Campos. Em 1918, desembarcaram em Maceió pessoas vindas da Europa que estavam infectadas com a gripe espanhola e quem contraía essa doença acabava morrendo. Não existiam mais vagas no principal cemitério da cidade, o da Nossa Senhora da Piedade, que estava superlotado. Então surgiu a necessidade de se criar um novo cemitério, o São José, que somente foi murado em 1921. Durante o período sanitarista, o bairro do Trapiche, por ficar longe do centro de Maceió e, consequentemente, da elite de Maceió, foi recebendo muitos equipamentos públicos considerados nocivos à saúde, como cemitérios e hospitais. Na região, existiam pelo menos 3 cemitérios, 2 hospitais de isolamento e 2 terrenos destinados a matadouros. Em 1970, o Estádio Repelé, projeto do paulista João Cler, é inaugurado. Desde 2014, o estádio abriga o Memorial Rainha Marta, em homenagem à alagoana eleita 5 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Hoje, o estádio continua como sendo o maior de Alagoas. Com a expansão da cidade para a Orla da Lagoa, evidências mostram a ocupação da área do Vergel e Canal da Levada com casarios já em 1848. O Canal da Levada era muito insalubre, pois ali eram depósitos de lixos e esgotos dos arredores. Por essa razão, em 1890, durante o período do higienismo, são realizados aterros para diminuir o foco de doenças. Em 1848 foi construído o primeiro mercado de Maceió, em estilo eclético, e foi 60 anos depois que a Igreja Nossa Senhora das Graças, matriz da Levada, foi inaugurado com influências maneiristas e neogóticas. O Porto da Levada é inaugurado em 1912, às margens da Rua Celeste de Bezerra, proporcionando o maior escoamento de mercadorias para o centro da cidade. E com a chegada do Padre Pedro de Oliveira Cavalcante, o bairro tem seu desenvolvimento acelerado. É ele quem incentiva a criação do Cine Ideal em 1928 e também por volta desse período que o Cinelux é criado, puramente em Art Deco. Hoje são unidades especiais de preservação, apesar de estarem descaracterizados. Em 1931, no local onde seria construído o matadouro da cidade, é instalada a Colônia dos Mendigos, conhecido posteriormente como Casa do Pobre de Maceió, em Art Deco. O antigo mercado público é demolido e é erguido um novo mercado, também em Art Deco. Depois recebeu melhorias e hoje funciona como um mercado de artesanato. Em 1942, o Brasil declara estado de guerra contra a Alemanha e Itália, onde tropas americanas se instalam na região do Vergel e Orla Lagunar para a defesa de um eventual ataque dos países europeus. O exército dos Estados Unidos aterra uma grande faixa de terra que vai desde a Casa dos Pobres até a Orla Lagunar, hoje conhecida como Avenida Monte Castelo. A Rua Santo Antônio se torna a primeira rua asfaltada de Maceió, obra essa financiada pela Panair do Brasil, que utilizava a lagoa para o pouso de seus hidroaviões comerciais. Resquícios do hidroporto ainda são encontrados na Orla Lagunar. Foi no começo da década de 40 que a Vila Brejal começou a ser formada, a partir de famílias vindas de outras partes da cidade, devido à sua proximidade com o mercado público e da lagoa. Com isso, a Vila Kennedy foi construída para abrigar as famílias mais humildes, e no final da vila surgiu a Praça Padre Cícero, que hoje faz parte das unidades especiais de preservação da cidade.
Em 1976, começa-se o aterro do canal do Trapiche e de parte da orla lagunar para a construção do dique Estrada, conjunto habitacional destinado às famílias de baixa renda, inaugurado em 1982. No projeto previa-se uma orla qualificada para atender toda a região lagunar, como equipamentos públicos e áreas de lazer, assim como atender as indústrias Salgema, atual Braskem, no seu transporte de salgema retirado da lagoa até a fábrica. Em 1978 é inaugurado o Mercado da Produção e assim o mercado público é transferido pela sua terceira vez ao prédio recém-inaugurado. O Papódromo, com sua arquitetura contemporânea, é erguido em 1991 para a visita do Papa João Paulo II, que se destinava a ser um lugar de encontro de católicos de Alagoas, mas que hoje encontra-se abandonado, apesar de ser uma unidade especial de preservação. Hoje, a Levada é um grande mercado público de Maceió, com suas inúmeras feiras e mercados. No entanto, sofrem ainda pela falta de saneamento básico em suas ruas e seu canal, que outrora era o grande coração de Maceió, mas que hoje é um esgoto a céu aberto. Não só a Levada, como também Vergel, Trapiche e Bebedouro tem a beleza da Laguna Mundaú, ofuscada pela miséria e sujeira que a circunda devido à falta de valorização da região por parte do poder público.